Nessa videoaula, nós vamos aprender como abrir a nossa tabela de atributos e também como selecionar feições a partir dela. Para isso, nós vamos tirar a visualização de todas essas camadas que nós adicionamos até agora e vamos adicionar uma nova camada. Vamos lá no gerenciador de fontes de dados livres, vamos escolher a opção vetor e na fonte vamos escolher a base malha preliminar, que é uma base de dados lá do IBGE que já vem com algumas informações do Censo 2022 carregado. Então, nós vamos utilizar o arquivo Shapefile, abrir, adicionar e fechar. Por padrão, ela vem nessa configuração que vocês estão vendo, é a divisão dos setores censitários. Então, eu vou dar um zoom aqui na região metropolitana de Recife. Para quem não conhece, é por aqui que ela vai ficar, quando a gente vê o maior aglomerado de setores censitários, né? Porém, aqui eu não consigo, por exemplo, identificar, né, a cidade de Recife. Então, a gente pode fazer a seleção da cidade, por exemplo, pela tabela de atributos. Então, a gente vai ensinar dois procedimentos aqui num vídeo só. Para abrir a tabela de atributos, nós vamos clicar na nossa camada de interesse com o botão direito do mouse e vamos clicar em Abrir tabela de atributos. Ela pode tanto abrir uma página inteira, assim, quanto vir menorzinha, assim, para vocês. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor para visualizar. E às vezes ela abre bem aqui, assim, nesse formato que eu estou mostrando para vocês. Então, vocês podem escolher a forma que vocês acham melhor de visualizar. Para esse vídeo, eu vou abrir um pouquinho mais ela aqui para ficar mais fácil da gente ver o que é que ela traz. A tabela de atributos nada mais é do que o nosso arquivo DBF, que nós temos lá na formatação original do Shapefile. Então, vamos abrir lá para vocês verem. Malha preliminar. Pronto. Esse arquivo aqui, DBF, ele é o arquivo dessa tabela de atributos, certo? Já já a gente vai ver como é que a gente faz para abrir ele sem ser pelo QGIS. Então, aqui, nós vamos ter, nesse arquivo, todas as colunas que são necessárias para poder montar a geometria e também para trazer as informações dos nossos atributos. Essa base de dados, que já vem com as informações do Censo 2022, vai trazer aqui em cima essas variáveis, ó, V0001, V0002, e o significado dessas variáveis vai estar lá naquele dicionário de dados que a gente baixou lá na malha territorial do IBGE. Então, aqui a gente vai descobrir em outra aula o que é que isso aqui significa. A intenção aqui é mostrar para vocês o que é que vocês conseguem observar dentro da tabela de atributos. Então, se a gente quisesse incluir informações aqui, a gente teria que incluir colunas. A gente poderia incluir colunas aqui no final com informações dos setores, ou a gente poderia adicionar linhas aqui se a gente quisesse adicionar setores. Então, a gente pode adicionar tanto colunas quanto linhas aqui dentro. Então, aqui o menor recorte para nós é esse código do setor, que é um código atribuído pelo IBGE para os setores censitários. Então, outra coisa que a gente consegue observar na nossa tabela de atributos é o tipo da coluna. Então, nós temos, se a gente manter o mouse parado aqui em cima da coluna, a gente vai ver que ela é uma coluna string, a próxima coluna é uma coluna de número real, e assim sucessivamente. E aí você pode ficar em dúvida, por exemplo, por que a minha coluna de código de setor, por exemplo, ela é uma coluna string se eu estou vendo um monte de números aqui? É porque aqui ela não está com a função, apesar de que tem um P aqui no final, né? Ela não está com a função aqui de valor, de quantidade, uma coisa que eu possa somar, por exemplo. Como é o caso aqui do código do subdistrito, por exemplo. Tá vendo? Também é um string. Por quê? Isso aqui nada mais é do que um código, é um atributo. Então, ele é entendido, esse número é entendido como um texto. Então, mais na frente, vocês vão perceber que a gente tem uma série de simbologias que a gente não pode fazer com strings, que a gente só pode fazer com números, como essa coluna aqui, que vocês vão ver que é uma coluna inteira, tá vendo? É um número. E tem uma série de simbologias que a gente só pode fazer com string, certo? Então, essa é uma primeira informação que a gente precisa entender aqui sobre os tipos de feições. Então, as feições, cada linha dessa, na nossa tabela de atributos, é uma feição. Então, quando eu vou selecionando essas feições, vamos ver o que é que acontece lá atrás no nosso mapa. Vamos tirar aqui, vou até dar um pouquinho mais de zoom. Olha só o que está acontecendo aqui. Isso é um setor censitário. Cada feição dessa é um setor censitário. Então, no que eu vou selecionando elas na tabela de atributos, eles vai mostrando a seleção lá no mapa. Então, essa é uma forma prática, né, da gente selecionar feições. Uma outra forma de selecionar feições é utilizando esse menu, essa barra aqui em cima, superior, das nossas ferramentas. Utilizando essa ferramenta aqui, né, que é esse cursor nessa caixinha amarelinha. Se a gente clicar nela, a gente pode vir direto aqui na feição, olha só, e selecionar ela. Né? Então, se por um acaso a gente já sabe que essa daqui é a feição que me interessa, eu posso simplesmente clicar nela.
Nesse caso, que são setores censitários, é muito provável que a gente não saiba exatamente o que é que a gente quer. Para usar para o nosso exemplo, eu vou selecionar a cidade de Recife. Vamos ver como é que isso acontece. Para tirar a seleção do setor censitário, nesse caso, você pode vir aqui em cima e clicar nesses 2 quadradinhos amarelos com o vermelho, que é desfazer a seleção. Vamos voltar para a nossa tabela de atributos e vamos aprender a fazer essa seleção a partir de uma feição, a partir de um filtro. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui e vai clicar em selecionar feições usando uma expressão. Quando a gente clica, abre essa caixinha de expressões e a gente vai informar o QGIS qual é a seleção que a gente quer que ele faça. Nesse caso, por exemplo, a gente vai utilizar a cidade de Recife. Então, nós vamos aqui em Campo e Valores, vamos clicar na setinha e vamos dizer para ele que o nome do município que a gente quer é essa variável aqui, nm_mun. A gente vai clicar 2 vezes nela e ela vai vir para cá para o lado esquerdo. É igual, ou seja, o nome do meu município é igual a Recife. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar agora em único. E aí a gente vai ter aqui todos as cidades, os municípios de Pernambuco. Então a gente pode simplesmente vir descendo aqui até achar Recife ou pode escrever aqui no campo de valores, REC, por exemplo, e ele já vai achar aqui Recife. A gente vai clicar 2 vezes e vamos ter a expressão completa. O nome do município tem que ser igual a Recife. E aqui a gente consegue fazer a nossa seleção. Nós vamos em selecionar feições aqui embaixo. E aí a gente vai ver o que foi que aconteceu. Vamos fechar. Na nossa tabela de atributos, a gente pode ver só os selecionados, porque fica parecendo que nada está acontecendo, mas prestem atenção que é porque aqui o nome do município que está vindo primeiro é Abreu e Lima. Se a gente vier aqui embaixo e mostrar todas as feições, clicar nele e colocar mostrar feições selecionadas, aí sim a gente vai ver o município de Recife selecionado. Vamos minimizar para ver isso no mapa. Olha só, a gente conseguiu chegar aqui. Só, isso aqui para quem não conhece, é a cidade do Recife. Então aqui a gente conseguiu selecionar todos os setores censitários da cidade do Recife, certo? Então esse vídeo agora era apenas para mostrar isso, como é que a gente pode abrir a tabela de atributos, clicando aqui com o botão direito, o que é que a gente consegue de informação nela e como a gente consegue selecionar feições pela tabela de atributos. Vamos para o próximo.